Quer orar? Posso orar? Pode, ora, depois eu oro. Deus, nós queremos te agradecer, Sim, Pai. porque o Senhor tem, ó Deus, cuidado de nós, o Senhor tem feito infinitamente mais do que aquilo que pedimos e aquilo que pensamos. Paizinho. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado da nossa família, da nossa casa, porque o Senhor tem, ó Deus, nos dado o ar que respiramos. Sim, Que Senhor. nessa noite seja uma noite poderosa em Ti. E em nome de Jesus, Pai. Todo, ó Deus, espírito que tenta roubar aquilo que o Senhor tem para Paizinho. nós, que caia por terra, que seja anulado em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor, ó Deus, sobre a nossa vida. Declaramos que nós viveremos um novo tempo, que essa aula será poderosa, que essa aula será, ó Deus, incrível. Declaramos, ó Deus, que o Espírito do Senhor está sobre este lugar, que esse Espírito que é santo venha sobre nós, se faça presente, coloque palavras na nossa boca, para que nós venhamos de fato viver o extraordinário do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em oração, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Colocamos tudo que leva o nosso nome, Amém. Senhor. Nós pedimos que venha cobertar com o sangue de Jesus. Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que nesses dias, Senhor, que batalhas estão sendo travadas, Senhor, venha proteger as nossas famílias, as nossas crianças, Senhor. Jesus. Tudo que leva o nosso nome, Senhor, nos coloca invisível na frente do nosso inimigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E que esta aula, Senhor, seja mais uma aula poderosa para nos dar, Senhor, sabedoria, conhecimento, conhecer mais de Ti, Senhor. Jesus. E que Teu Santo Espírito venha sobre nós. E que nós não venhamos falar de nós mesmos, Senhor. Mas que o Teu Santo Espírito, que prescruta até o Teu interior, venha colocar em nossos lábios aquilo que precisa ser falado nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Declaramos a total dependência no Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Semana passada nós começamos a falar de Mateus 10, nós falamos de Mateus 10, capítulo 10, até o verso 36. Até o verso 33 que nós falamos. Hoje nós vamos falar do 34 ao 42 e vamos entrar no capítulo 11 de Mateus. Nós entendemos um pouquinho o que Jesus quis dizer para os discípulos, estabeleceu os 12 apóstolos dele, que ao serem enviados de discípulos se tornaram os principais apóstolos de Cristo. E Cristo ali anunciando e dando as instruções daquilo que eles iriam passar, como eles iriam, qual seria o comportamento deles diante daquilo que eles iriam passar, que eles iriam entrar no meio de lobos, mas que eram para eles serem prudentes, como serpentes, serem como ovelhas e prudentes como serpentes, e inofensivos como as pombas. E ele começou a falar daquilo que eles iriam enfrentar, que eles iriam enfrentar a morte, talvez, e que diante da morte, que não eram para eles negarem a ele, porque senão Jesus negaria eles diante de Deus Pai. Então, Jesus, ser apóstolo não é tão fácil assim. Nós podemos entender por aí. Porque um apóstolo, todo missionário é apóstolo, viu, gente? Todo missionário é apóstolo. Muitas das vezes estamos vendo apóstolos aí que não são apóstolos. Só levam um nome, mas não são. E às vezes os verdadeiros missionários estão escondidos, trabalhando, fazendo, entregando suas vidas, né? Entregando suas vidas sem nome, são missionários.
E é isso aí. Então vamos ler do verso 34 ao 42 de Mateus 10. 10:34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Deu suco? Negócio pra mim? Chá. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. No verso 33, nós terminamos semana passada, quando ele fala, Jesus direcionando os seus discípulos, ele disse: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. E no verso 32, aqui ele fala que, nos versos anteriores, que os familiares poderiam ser entregar eles aos reis, aos príncipes. E no verso 34 ele diz: não cuideis que vim trazer a paz. Não vim trazer paz, mas espada. E por que ele quis dizer isso? Esse Jesus que é a paz, ele é o detentor da paz. Isso. Ele é o detentor da paz. Por que esse Jesus ele fala que ele não veio trazer a paz? Exatamente porque o reino que ele estava trazendo, que ele estava estabelecendo, que ele estava instruindo, estava se opondo ao reino de Satanás. Logo que, opondo ao reino de Satanás, aqueles que ainda estão sob o domínio dele, iriam vir contra eles, ou vêm contra nós, porque toda a terra ela está sob a usurpação de Satanás. Então, na verdade, ele veio fazer distinção entre justos e ímpios. Exatamente, ele veio trazer distinção entre justos e injustos. Então sabemos que somos de Deus, nós sabemos que nós somos de Deus e que todo mundo jaz o maligno. Está lá em 1 João 5,19, fala exatamente isso. Sabemos que somos de Deus, vírgula, e que todo mundo jaz o maligno. Então o rei, ele veio chamar alguns para livrá-los dessa usurpação. Ou seja, os chamados, eles são chamados para entrar no reino, que era o que os apóstolos e os discípulos, eles fazendo essa transição de discípulo para apóstolos, eles iriam enfrentar, eles iriam exatamente enfrentar o usurpador. E o usurpador não ia deixar isso muito barato. Com isso, certamente Satanás, o usurpador, ele iria levantar
com oposição a esses que veio estabelecer o reino. Então, Satanás, ele vem se opondo como oposição àqueles que vêm trazer novamente o reino dessa terra para a mão de Cristo. Então, por isso que nós vemos que muitos não enfrentam lutas e batalhas quanto aqueles que já estão estabelecidos ou inseridos no reino. Na verdade, quem está no reino já está em guerra, então. Quem está no reino já está em guerra. Quem está inserido no reino já está em guerra. E lembrando que Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Deus não faz acepção de pessoas para a pessoa ser salva. Mas com relação ao reino, para nós sermos inseridos no reino, nós precisamos entrar pela porta estreita e caminhar no caminho apertado. É tomar a cruz e negar a si mesmo. Então, com isso, Satanás, ele instigou, né, a todos aqueles que estão sob o domínio dele contra os chamados do Rei Celestial. Você é chamado? Você é escolhido? Então, lamento, você já está em uma guerra, mesmo querendo não estar em uma guerra. Você já está em uma guerra, querendo ou não. Então, na verdade, quem está manifestando o reino de Deus na terra, automaticamente já vive em guerra, né? Porque o próprio Jesus disse que quando demônios forem expulsos, coxos andarão, doentes serão curados e por aí vai, o reino de Deus está sendo estabelecido. O reino de Deus está sendo estabelecido. E tudo isso se opõe às trevas. Se opõe às trevas. E todo aquele que está inserido no reino, já vive o reino em prática, automaticamente ele pratica, ele faz toda a constituição estabelecida no monte. E com isso ele se torna diferente dos outros. Diferente como? Então, quando uma pessoa que está do seu lado, ou seja, que não está inserida e não concorda com a constituição estabelecida por Jesus, essa pessoa está sob o domínio de Satanás, e essa pessoa ela vai vir sim contra você. Talvez pai, talvez mãe, e vai entregar você para ser maltratado. Aí vem os invejosos aí, né, de plantão. Porque que Jesus estava falando naquela época iria ser preso mesmo. Só que hoje, como não tem, o nosso país é um país laico, talvez você não seja preso. Mas aí tem o bullying, aí tem o desprezo, a perseguição no serviço, tem a perseguição no trabalho, tem a perseguição na escola. Dentro da comunidade cristã que você congrega. Infelizmente. Então, assim, a gente precisa contextualizar isso e entender que aquilo que Jesus viveu há 2000 e poucos anos atrás, nós estamos vivendo hoje. De uma maneira diferente, mas estamos vivendo. Exatamente. Então, automaticamente, nós somos atacados em todas essas esferas que o Júnior falou. Somos atacados em pelos nossos familiares, que permanecem sobre a mão usurpadora do maligno. Certo? Aí, no verso 37,
Porque, verso 35, porque eu vim pôr em dissensão um homem contra o seu pai. Jesus, com a sua, vamos falar assim, a sua índole, o seu caráter, ele coloca alguém contra o pai? Não. Quem coloca alguém contra o pai é aquela pessoa que está sob o domínio de Satanás. Ele não vai aceitar aquele que veio estabelecer o reino com a constituição do reino, com negar a si mesmo, negar as coisas da vida, que nem tudo aquilo que a gente vai negar é pecado, que tem coisas que Deus requer de nós que não é pecado. A gente podemos ver lá o filho que queria enterrar o pai e Jesus viu. Muito obrigada, minha filha. Jesus, o cara queria, o filho, né, queria entregar o pai, enterrar o pai. É pecado fazer o enterro do pai? Não é. Mas naquele momento Não era a hora disso. Não era a hora disso. Era a hora de seguir a Cristo. Abrir mão de coisas naturais da vida. Vocês estão entendendo? E a verdade é que nós que estamos de fato vivendo a Bíblia 100%, nós nos sentimos diferente de todo mundo. Exatamente. Irmãos, não é querer ser melhor, presta atenção. É diferente. É diferente. Às vezes, eu falo com a Rita, meu bem, será que não é eu que estou errado, não? Porque você vê todo mundo, assim, literalmente, todas as pessoas que estão ao seu redor fazendo algo que você fala assim, cara, é impossível. Você quer ver uma coisa simples? Cristãos, filhos de Deus, colocam os filhos na escola e veste bicho de Halloween. Todo mundo sabe que Halloween é um culto à morte. Quando você veste o seu filho de qualquer personagem, você está consagrando seu filho àquele demônio. E o Espírito Santo me trouxe algo ali pensando sobre o Halloween, né? E nós oramos hoje, no início aqui, com relação a isso, para Deus proteger, nos guardar. Culto à morte é literalmente o cultuar o pecado. Que pecado? Aquele lá de Adão. Uau! Porque se você comer o fruto desta árvore, você morrerá. O que trouxe a morte ao mundo foi o pecado de Adão. Então, literalmente, eu cultuando o Halloween, eu estou cultuando, é um culto à morte, eu estou cultuando o pecado que trouxe a morte para o mundo. Uau! Cultuando o pecado que trouxe a morte no mundo. A morte no mundo. E exatamente quando Jesus ele vem, morre, a salvação ela nos livra dessa morte. Da morte eterna. Da morte eterna. Logo, quando eu cultuo a morte, eu estou me opondo ao que Cristo fez na cruz. Ao que Cristo fez na cruz. Vocês estão entendendo a seriedade das coisas? E aí, a gente que é contra, você que não faz isso, a gente se sente assim, um ET, literalmente, no mundo, irmãos. Então, quando a Bíblia fala isso, por exemplo, a palavra discórdia ou dissensão, o original grego dela quer fazer cortar em pedaços, literalmente. Porque Jesus, no texto anterior, ele fala que veio trazer espada. Ou seja, a espada é o que vai fazer com que a discórdia aconteça. E discórdia aqui também pode se referir a pessoas que têm talvez o mesmo credo, digamos assim. Exatamente. Vocês estão entendendo? Por quê? Entenda o seguinte, nós estamos falando muito nesse livro de Mateus sobre a questão do reino. E nem todos aceitam
essa mensagem do reino. Sim. Porque a mensagem do reino é que traz a responsabilidade daquilo que foi nos entregue pela graça. Exatamente. Vocês estão entendendo? A graça que é pregada é uma graça verdadeira, irmãos. De fato, Jesus levou sobre si tudo. E ele perdoou todos os pecados. Ponto. Só que esse perdão dos pecados, ele nos traz uma responsabilidade. Então, quando nós ministramos sobre o reino de Deus, nós estamos mostrando a responsabilidade do Filho de Deus após estar enxertado em Cristo. Então, nós, após salvo, nós temos um cronograma a cumprir. Nós temos uma nova constituição para poder caminhar em cima dela. E quando nós caminhamos em cima dessa nova constituição, nós somos o diferente de todo mundo. Exatamente. Aí, continuemos aqui, o verso 37 vai nos dizer: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Nosso amor pelo Senhor deve ser absoluto. Não devemos amar coisa alguma mais do que a Ele. Ele é o mais digno do nosso amor e temos de ser dignos dele por conta disso. Isso nos faz dignos dele. Ou seja, quando eu nego ele por causa de um familiar, essa minha atitude já diz que eu amo mais um familiar meu do que a ele. E no verso 38, aí ele vem dizendo: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Cristo tomou a vontade do Pai e foi crucificado. Abre lá em Mateus 26. Mateus 26. Verso 39 e 42. 39. E indo um pouco mais para adiante, prostrou seu rosto e orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, Jesus, ele tomou a vontade do Pai e foi crucificado. Nós, os apóstolos, quando os apóstolos se batizaram, ou quando nós nos batizamos, eles foram isso faz ser considerado crucificado. E daí em diante, precisamos carregar a cruz para fazer a vontade de Deus. Uau! Ou seja, Jesus já era o Filho. Jesus já era o Filho. Só que para que ele reinasse, ele tomou a cruz. Como homem, para ele reinar, ele tomou a cruz. E só reina quem passou na terra. E morreu. E ressuscitou. Uau! Então, por isso que no final, todos aqueles que irão reinar ressuscitarão com ele. No final. Isso fala da primeira ressurreição. Os chamados dele se identificaram com ele. Os apóstolos se identificaram com Cristo. Então, eles lhe pediu que tomasse a cruz e o seguisse após ele. Então, precisaria tomar. Como Jesus tomou da vontade do Pai, os apóstolos precisaram tomar da vontade de Cristo. Por isso que fala em tomar. Tomaram a cruz e seguiram. Tomando a vontade de Deus, colocando a si próprios de lado. Tomar a cruz é colocar a nós mesmos de lado.
E colocar o propósito em primeiro lugar. Colocar o propósito em primeiro lugar. Exigindo que lhe desse o seu amor primeiro. Ou seja, Jesus ele nos exige que nós coloquemos o nosso amor por ele em primeiro lugar, a qualquer custo, para no final sermos dignos dele. Uau. Versos 39. Quem achar a sua vida... Ah, gente, nossa. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Achar a vida, e a vida aqui está falando vida da alma, porque é a nossa alma que nos dita Se vamos reinar ou não. se vamos reinar ou não, porque o nosso espírito que fala sobre salvação, a nossa alma fala sobre reino. E quem não é salvo, não foi salvo no espírito, então vai direto para o lago de fogo. Então o nosso espírito tem a ver com a nossa salvação. Só que a salvação da nossa alma tem a ver com quem vai reinar com ele na era vindoura. Então achar a vida da alma, e essa alma que está dizendo aqui, a vida que está dizendo aqui é a alma. É a alma. É permitir que a alma tenha desfrute e escape dos sofrimentos. Ou seja, se nós queremos viver essa vida aqui sem sofrimento algum, automaticamente eu estou dizendo para Cristo, eu não quero reinar contigo. Aí esse achou a sua vida aqui. Achar a vida da alma é permitir que a alma tenha desfrute e escape dos sofrimentos. Já perder a vida da alma é fazer com que a alma perca o desfrute e assim sofra. Uau. É pelo sofrimento que nós acessamos o reino. Porque vencedores é aqueles que vencem dores. Se os seguidores do rei permitem que a sua alma nessa terra desfrute nesta era, farão com que ela sofra a perda do desfrute na era vindoura do reino. Mas se permitirem que a sua alma sofra a perda do desfrute nesta era, por causa do rei, ele a capacitarão a ter desfrutes, eles a capacitarão para ter desfrute na era vindoura do reino. Terão parte no gozo do rei de reinar sobre a terra. Mateus 25, versos 21 e 23. 21. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. 23. Disse o Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Então, aquele que mata a sua alma e permite ela sofrer no sentido de das pessoas, e passar isso com Cristo, isso está dando uma capacitação para você entrar no gozo de Cristo na era vindoura. Que gozo é esse? Reinar com Ele, juntamente com Ele, sobre a terra. Verso 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
Os apóstolos aqui enviados pelo rei eram um com ele. Eram literalmente embaixadores, então. Eram embaixadores e se tornaram um com ele. Por quê? Porque o embaixador de Israel no Brasil representa Benjamin Netanyahu. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos representa Luiz Inácio Lula da Silva. Então nós precisamos ter essa mentalidade. Quando esse texto diz isso, quem vos recebe, a mim me recebe. Mas esse quem vos recebe não é a todos. É aos embaixadores do reino, aqueles que representam o reino de Cristo. Sim. E por que os apóstolos se tornaram um com Cristo? Exatamente, Porque partilharam da mesma dor. partilharam da mesma dor, do mesmo sofrimento, pois foi-lhes confiada a sua autoridade e paz. Porque você só confia algo de valioso que é seu e que leva seu nome, aquele que é um com você. Uhum. Então, nós podemos observar aqui no todo o capítulo 10, que ele vai falar qual essa autoridade e paz. O Espírito do Pai habitava no seu interior, que é o que nós vimos, e haviam se identificado com o rei em seus sofrimentos e morte. Porque Deus vem falando para ele o que eles iriam sofrer e que possivelmente eles iriam morrer como ele iria morrer. Demonstrando, né? Nos versos. Nós precisamos ser participantes. Exato, nós precisamos ser participantes. Está lá nos versos 21, 22, 24, 25 e 34 a 39, que é o que nós estamos lendo aqui, estudando. Por isso, quem o recebesse, receberia ele, que é o embaixador. Participar de tal identificação com o rei requer que o amemos acima de tudo, a qualquer preço, e nos tornamos e tomamos o caminho apertado, que o caminho apertado é o caminho da cruz. Exatamente. É o caminho de morte da alma. Verso 41 e 42. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado um só, que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Quem recebe um profeta, une-se à palavra do profeta. Ou seja, ele honra aquilo que o profeta carrega. Ele honra aquilo que o profeta carrega. Então, ele acaba se tornando um com a palavra liberada do profeta. E quem recebe um justo, une-se à justiça do justo. Assim, esses dois receberão a recompensa do profeta e de justo. E essa recompensa será dada na era vindoura do seu reino. Qual reino, gente? Reino milenar. Lucas 14 vai dizer que essa recompensa vai ser na era vindoura. E assim nós terminamos o capítulo 10.